Fala galera do YouTube, tudo bem? Aqui é o professor André com mais uma aula para vocês. A nossa aula de hoje é sobre separação de misturas. Não deixe de estudar a aula anterior sobre densidade, falei um pouco ali sobre algumas propriedades da matéria e nós vamos dar continuidade nessa aula aí, bacana? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, estamos chegando em 400 inscritos aí e divulgar para a galera e compartilhar, bacana? Depois da vinheta eu explico tudo para vocês. Bora lá! Para vocês conseguirem entender um pouco como funciona o que é uma separação de misturas, vou ter que explicar para vocês o que vem a ser misturas, né? Então a matéria que está ao nosso redor, ela é formada tanto de substância pura. O que é uma substância pura? É aquilo que não tem mistura nenhuma, ela é unicamente uma substância, né? São várias moléculas iguais ali que vão estar interagindo e vão ter propriedades constantes. André, o que é propriedade constante? Densidade é uma propriedade constante, porque você pega a massa e divide pelo volume, vai dar sempre um valor daquele material. Foi o que eu expliquei em densidade para vocês. O ponto de fusão, ela vai ter uma temperatura para derreter específica, sempre vai ser a mesma, é constante. A temperatura de ebulição também tem que ser constante. Solubilidade, todas as propriedades que vocês imaginam, substância pura tem que ser sempre a mesma, não pode mudar. A água, por exemplo, ao nível do mar, essa água, ela vai ter que derreter a 0 graus, ela vai ter que ferver a 100 graus, ela vai ter que ter densidade 1. Então todas essas propriedades não podem mudar, beleza? O que mais? Essa substância pura ela pode ser simples, quando ela é formada por um elemento só. Exemplo, ferro, hélio, só um elemento, só uma letra maiúscula ou uma letra maiúscula seguida de uma minúscula. Eu sei que é uma substância pura simples. O que mais? O2, o oxigênio, o hidrogênio, percebe que só tem um elemento químico? André, o que é um elemento químico? O oxigênio é um elemento químico. Não tem mais de um, então ela vai ser simples. O hidrogênio também é um elemento só, então eu falo que ela vai ser uma substância pura simples. Ou ela pode ser formada por mais de um elemento aqui só, o número aqui de baixo vai mudar, pode ter 3 ou 4, 5, 6, mas tem que ser sempre o mesmo elemento, não pode mudar o número de elementos. Tá? Então, aqui no caso do O3 é o ozônio, é formado só por oxigênio. São 3 átomos de oxigênio, mas é só oxigênio. Então, toda vez que for um elemento só uma letra maiúscula ou uma letra minúscula, eu falo que ele é simples. Composto é quando ela é formada por mais de um elemento. Exemplo, água. Ela é formada por hidrogênio e oxigênio. Então, eu falo que ela tem 2 elementos, tem o hidrogênio e o oxigênio. O gás carbônico tem o carbono e tem o oxigênio. Você tem elementos diferentes. E no caso da glicose, eu tenho carbono, tenho hidrogênio e tenho oxigênio. Eu tenho 3 elementos, tá bom? Todas elas vão ser sempre propriedades constantes. Não vai mudar nem a densidade, nem o ponto de fusão, nem nada. Agora, misturas. As misturas, sim, elas são substâncias misturadas, então as propriedades vão mudar. Qual que é a densidade da água com sal? Não sei, depende da quantidade de sal que você colocar. Qual que é o ponto de fusão da água com sal? Não sei, eu não sei qual a temperatura que ela vai derreter. Depende da quantidade de sal que você colocar. Qual a temperatura que a água com sal ferve? Pode ferver a 101, 102, 103, depende da quantidade de sal que você coloca. As misturas podem ser homogêneas, água e sal, por exemplo, na que você dissolve, elas vão se dissolver, elas vão ser miscíveis, vão estar ali dissolvidas uma na outra, parece uma coisa só. E no caso da heterogênea, você vai ver 2 coisinhas ali dentro. No caso do óleo e da água, são heterogêneas porque você consegue ver 2 fases. Você consegue ver uma parte de óleo e uma parte de água. Beleza? Misturas homogêneas. Aliança é uma mistura homogênea. Você tem ouro, prata e cobre. Parece uma coisa só. Mistura homogênea. Soro fisiológico, mistura homogênea. Você olha lá, tem ali, você tem um sólido, que vai ser o sal, ou o açúcar, ele mistura, né? Dissolvido na água, que é um líquido. O álcool 70% é álcool e água, mistura homogênea. O bronze é o estanho e o cobre, mistura homogênea. Beleza? São 2 coisas misturadas e fica você consegue ver uma coisa só. A água com sal, mistura homogênea. E o ar que nós estamos respirando é uma mistura de oxigênio, nitrogênio na maior proporção, tem quase 80% de nitrogênio, 20% aproximadamente de oxigênio, o resto ali seria outros gases. E a heterogênea é quando você vê mais de uma coisa, por exemplo, óleo e água. Olha as 2 fases ali, ó. A água vai ficar embaixo porque a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico,
e o óleo vai ficar em cima, porque a densidade do óleo depende, mas a maioria do que nós olhamos aí é 0,9 grama por centímetro cúbico, tá bom? Por isso que você vai ver o óleo em cima e a água embaixo, porque o óleo é menos denso, tá bom? Mistura heterogênea, por exemplo, duas fases aqui, são dois sólidos. Aqui a areia e o pedregulho. É heterogênea, você vê duas fases, aqui a areia e o pedregulho. Aqui você tem três fases, ó. Você vai ter água, areia e óleo. A areia não dissolve na água e o óleo também não dissolve na água. Então você vai ter três fases ali. São três componentes, água, óleo e a água, e vão ser três fases. Aqui vão ser dois componentes, duas fases. O granito, você vai ter aqui, ó, três fases, três componentes. O quartzo, o feldspato e a mica. São três minerais diferentes ali que vão dar essa característica para ele. A água com gelo é heterogênea, professor? É heterogênea sim, você tem duas fases. Ó. Você tem o gelo, que é sólido, e você vai ter a água, que é o estado líquido. Só que é um componente só, porque é água. Continua sendo água. A única coisa que é água sólida é a água líquida, por isso tem duas fases. E aqui, água com sal e óleo e areia. São quatro componentes. Aqui você vê a areia, né? Aqui você vai ver a água mais o sal, porque o sal é solúvel na água, então você tem dois componentes aqui nessa parte. E aqui você vai ter o óleo que não é solúvel, então você vai ter quatro componentes mais três fases, beleza? Como que eu consigo separar essas substâncias? Eu consigo separá-las utilizando as técnicas de separação. Eu vou começar pelas misturas heterogêneas, que é mais fácil de separar. As técnicas são essas daqui, ó. Eu vou explicar uma a uma, tá bom? Vamos para a primeira técnica. Aí aqui eu posso separar sólido de um sólido, dois sólidos. Eu posso separar um sólido de um líquido. Eu posso separar um líquido de outro líquido. E eu posso separar o gás de um sólido, tá bom? São tudo heterogêneo. Vamos lá, catação. O que é catação? É quando você pega, vai catar o feijão, por exemplo, você tem dois sólidos, você tem a pedrinha, sujeira ali, e o feijão. Então a catação é quando você vai separando com a mão aquelas partículas que tem ali do feijão, por exemplo. Pode separar com a pinça também, né? Mas seria com a mão ou com a pinça. É isso que é catação. Exemplo, separar o feijão. Tem que ser bem grande para você conseguir fazer essa técnica. Ventilação. Ventilação é para separar dois sólidos, né? Um exemplo disso é quando você pega aquelas cascas de arroz, o arroz, o amendoim, não tem casquinha? Para conseguir separar, ele vai bater no ar. Bate um vento, o ar vai arrastar, olha ali o desenho aqui, ó. O ar vai arrastar as casquinhas e aqui embaixo vai caindo somente o amendoim ou só o arroz que você quer separar um do outro pelo ar, é pelo vento, tá bom? Então a corrente de ar vai arrastar o menos denso. No caso aqui seria a casquinha, vai sendo separada. É isso que é ventilação. Levigação. A levigação, o exemplo que você mais vê é o ouro e areia. Como que é feita essa técnica? Eles pegam a bateia, que é esse equipamento aqui, ó, ele é um equipamento côncavo, né? É como fosse uma estrutura, é como fosse um baldezinho, só que o fundo dele ele vai ser um pouco mais fundo ali naquela partezinha do fundo dele. Ele é fechado e vai balançando ali a água com a areia e a água vai arrastando a areia. E o ouro, ele é mais denso que a areia. Então o ouro vai ficar aqui, ó. Se tiver ouro aqui, ó, ele vai conseguir ver o ouro e a areia vai sendo arrastada. Então é isso que é levigação. A areia vai sendo arrastada pela água e o ouro não. Então você consegue ver o ouro ali dentro. Bacana? Então sempre quando fala de levigação, geralmente vai usar o ouro e a areia, que é o exemplo mais clássico que tem. Próxima técnica, essa vocês conhecem. Peneiração ou tamização. Esse nome não é comum para vocês. Tamização é a mesma coisa que peneiração. A peneiração, ela serve tanto para separar dois sólidos. Um exemplo disso é o cascalho, aquelas pedrinhas que tem na areia. O pedreiro faz muito isso. Ele quer fazer uma massa, então ele vai peneirar lá. As pedrinhas vão ficar aqui em cima, ó, e a areia, que é menor, vai passar. Então, sempre é isso. Se cair tamização ou peneiração, é a mesma coisa. Pode separar sólido de sólido, que é esse caso aqui, ou para aquela peneirinha que nós temos em casa, que é para fazer um suco, por exemplo. Aí é para separar um sólido de um líquido. Então a peneiração serve tanto para separar dois sólidos, como também serve para separar um sólido de um líquido. Separação magnética. Essa é a mais fácil que tem.
e vocês vão saber ali logo de cara. Toda vez que tiver algum metal que seja atraído por ímã, a gente chama de separação magnética, tá bom? Também pode ser chamado de imantação, olha aqui, ó, destaquem isso daí. Cair esse nome às vezes trava, mas é só lembrar de ímã. Então você coloca um ímã, vamos supor que você tem lá, aqui tem o exemplo do ferro e do enxofre. Você tem pedacinho de ferro e o enxofre. O enxofre, para quem não sabe, é um pozinho verde, que o pessoal usa muito para cachorro que está com algumas bicheiras, ou pessoas que têm algumas doenças de pele, usam o enxofre. Né? Ou também ele é expelido o vulcão também expele enxofre. O enxofre, ele vai estar aqui, né? Vai estar o pozinho verde e vai ter ali os pedacinhos de ferro. Na hora que você chega com o ímã perto, ele vai atrair o ferro e ele vai colar no ímã e o enxofre não. Então você consegue separar um do outro através da atração magnética. Um exemplo que é usado isso aí é quando você tem alguns entulhos ali, ou resto de alguns lixos, que eles querem retirar os metais, eles utilizam aqui esse equipamento, esse ímã gigante aqui, para atrair os metais que eles querem. Tá bom? Aqui eu coloquei aqui, no caso da reciclagem, eles atraem metal por esse processo de separação magnética. Um exemplo disso, separação da linha da agulha, do ímã, e aí vai indo. Cristalização. Primeira coisa que você tem que entender o que é solubilidade. O que é solubilidade? No caso do sal de cozinha, ele é bastante solúvel em água. Tudo bem? Você coloca o sal de cozinha na água, ele dissolve. Só que tem um limite. Você pode dissolver até 36 gramas dele em 100 ml de água, aproximadamente, tá? Estou colocando aqui um valor aproximadamente. Isso a 25 graus Celsius. Se eu mudar a temperatura, muda um pouco. Então, o que acontece? Se você colocar mais do que isso, ele vai para o fundo. Sabe aquele monte de sal quando você coloca muito? O açúcar também. Se você coloca muito, ele vai para o fundo. É isso que vai acontecer aqui, ó. Na cristalização, tem duas formas de cristalizar. A cristalização é quando você pega a água com sal e ferve a água com sal. Vai chegar uma hora que a água vai evaporar e o sal vai ficar. É isso que é cristalização, tá bom? É assim que é feito, os caras eles retiram o sal que nós consumimos. Então tem água com sal, se você ferver, se você esquentar, a água vai evaporar e no finalzinho vai sobrar só sal ali. Agora, se tiverem dois sais aqui dentro, é só esquentar a água para ele ir fervendo e o sal que tiver menos solúvel na água, que ele tem menos quantidade que pode dissolver, ele vai cristalizar. Ele vai voltar a ser cristal. E aí eu consigo separar um do outro através da solubilidade, tá bom? Depois, se vocês tiverem dúvidas sobre solubilidade, a gente explica um pouco melhor, mas solubilidade basicamente é a quantidade que você pode dissolver de um elemento ali na água. Tem uns que você pode dissolver mais, tem outros que você pode dissolver menos. Esse que pode dissolver menos é o primeiro que vai virar cristal aqui, ó. E aí você consegue filtrar e retirar esse sal. Dissolução fracionada. O que é dissolver? Acabei de falar. A água com sal. Dissolve, dissolve. O que é fracionada? Quer dizer que um vai dissolver e o outro não. Exemplo disso. Se você pega lá, por exemplo, areia eu quero separar a areia do sal. Como que eu faço? O sal é solúvel na água, a areia não. Vou colocar a água e aí vai dissolver. Aí você vai ter uma parte, vai ter areia aqui embaixo e aqui em cima você vai ter água com sal, tá bom? Aqui em cima você vai ter água com sal. Aí você filtra. Você vai usar um filtro, vai ali, vai passar. Esse filtro vai ficar retido a areia, porque a areia não passa, a areia não está dissolvida, e a água com sal vai passar. Aí depois disso aí você faz aí só tem água com sal ali embaixo. Aí você faz uma cristalização, ou você vai vaporizar a água. Você ferve, a água vai evaporar. Na hora que a água evapora, o que vai acontecer? Vai ficar só o salzinho ali, ó. Então você volta a ser sal. Isso a gente chama de dissolução fracionada. Um vai dissolver e o outro não. Geralmente a gente usa o sal e a areia, porque você vai ter que fazer essa técnica para separá-lo. Decantação. Isso aqui tem muito um tratamento da água. O que é decantar? Decantar é descer, é ir para o fundo. No caso do sólido e um líquido, água com barro. O que vai acontecer? A água com barro, por conta da gravidade, o barro vai descendo. Você deixa ele paradinho lá, vai chegar uma hora que vai ter um monte de barro ali, a terra vai ficar no fundo e a água fica em cima. Aí você usa esse bastão de vidro aqui e você consegue passar a água para o outro
recipiente, tá bom? Isso a gente chama de decantação. Ou você pode usar um sifão. Professor, o que é um sifão? Quem já viu lá, embaixo da sua... Lá na cozinha, embaixo da pia. Embaixo da sua pia, você vai conseguir ver lá um sifãozinho, né? Então aqui, o sifão, você pode pegar um caninho e tentar puxar aqui, ó, essa água. Aqui está a água com a água e o barro está aqui embaixo. Você puxa e vai chegar uma hora que a água vai ficar do outro lado e o barro vai ficar só aqui. A gente chama de sifonação. Não tem aqui nesse slide, mas dá para vocês pesquisarem depois. Agora aqui já é líquido. Decantação. Lembra do óleo e da água? Aqui, ó, o óleo vai ficar em cima e a água vai ficar embaixo. Você usa esse funil de decantação. Você abre essa torneirinha aqui e aqui embaixo você coloca um recipiente, ó. Vai chegar uma hora que você vai abrindo, a água vai caindo e você consegue separar o óleo da água, tá bom? Então, só acontece isso se os dois líquidos não se dissolverem. Como os dois líquidos não se dissolvem, você consegue separar o óleo da água através disso. Ou fazendo a sifonação também, ó. Também dá para fazer com aquele esquema que eu falei para vocês, com a mangueirinha puxando a parte de cima e a parte de baixo fica ali. É possível separar também por decantação de líquido-líquido. Filtração. Isso aqui é tranquilo. Quem já fez café sabe como funciona. Você pega lá, ferve a água, né? E vai conseguir filtrar. O café, a solução cafeinada, vai estar aqui. Ela vai passar pelo filtro. O café está junto ali, né? A cafeína está junto. Aqui embaixo vai ter a água lá, por exemplo, a água com café. E a borra, que não dissolve, ela fica aqui, ó. No caso da areia, que nós acabamos de explicar lá, a areia com água, a areia fica e a água passa. Beleza? Essa técnica é filtração. Isso também serve, o nosso nariz também, a cavidade nasal faz esse processo. A sujeira tenta entrar, os pelos que tem no nariz vai fazer o processo de filtração, só que nesse caso é o ar mais sólido. Também dá para separar por filtração, sólido-gás. Beleza? É um processo de filtração. O aspirador de pó. O aspirador de pó também, ó. Você tem lá um equipamento, aqui tem uma abertura no equipamento, né? Olha o desenho aqui, a qualidade. E ruim o desenho. Aí você tem lá a pontinha dele, ó. Aqui tem a pontinha para puxar o ar. Na hora que ele puxa, aqui dentro tem como fosse um reservatório aqui, ó. E aqui tem um motorzinho que vai puxar o ar. O ar vai passar aqui, ó. E aí vai ficar tudo retido a sujeira aqui dentro daquele compartimento. Hoje em dia é tudo você só retira aquele refil e põe outro. Antigamente era como se fosse um coador, né? Aquele coador de pano, e você retirava a sujeira ali e depois deixava tudo limpinho. Mas como o pessoal gosta muito de refil para prender o cliente, então criaram um refil ali. Então aqui, ó, preparação de café, filtração, é um exemplo de filtração. Aqui tem filtração a vácuo. Isso aqui é uma bombinha. Essa bombinha, ela puxa o ar e aqui a filtração fica mais rápida. Aqui embaixo você tem o Kitasato, ele cria uma pressão aqui e aí ele consegue filtrar. Isso aqui é feito com algumas filtrações que são difíceis de fazer por conta do sólido que é formado ali. Então isso aqui faz mais em laboratório. Mas é interessante quem for fazer um técnico em química saber o que é uma filtração a vácuo. Beleza? Centrifugação. A centrífuga é uma decantação mais rápida. Ele vai acelerar o processo de decantação. É igual a separar os componentes do sangue. Eles colocam aqui, dentro do tubo de ensaio. Aí você tem aqui, ó, o tubo de ensaio e aqui tem a abertura. Então imagina que você tem aqui o líquido. O que vai acontecer? Na hora que você faz o processo de separação, esse sólido ele vai ficar todo retido aqui embaixo. Ó. Vamos supor que você quer acelerar. Na hora que começar a girar, ele vai fazer uma aceleração centrípeta aqui, ele vai acelerar e o tubo de ensaio vai ficar assim, ó. Ele vai ficar inclinado e ele vai empurrar o sólido para o fundo. Ele vai acelerar o processo de decantação. É isso que é centrifugação. É acelerar o processo de decantação. Exemplo, separar os componentes do sangue. Flotação, um boia e o outro não. Essa é a ideia da flotação. Um vai boiar e o outro não. Vamos supor que eu quero separar a areia do pó de madeira. Eu vou colocar a água, o pó de madeira vai subir, vai flotar, vai boiar e a areia vai ficar aqui no fundo, a água vai ficar no meio. Eu consigo separar um do outro através de um solvente, da água. Então, para isso, nenhum dos dois pode dissolver na água. Os dois não podem dissolver e um tem que ser menos denso
para ele subir e o outro tem que ser mais denso para descer. Um boia e o outro não. Flotação. Sublimação fracionada. O que é sublimar? É passar do sólido direto para o gasoso, sem passar pelo líquido. É isso que é sublimar. Então, no caso ali, vamos supor que você tem naftalina e você tem areia. A naftalina é aquelas bolinhas, né? E aqui está a areia. Ela vai evaporar e a outra não. É assim que é feito. Tá? É difícil cair exercício de falar sublimação fracionada. Nós vamos fazer uns exemplos aqui, vocês vão ver. Porém, pode acontecer de vocês verem aí. Essa camiseta aqui eu coloquei para vocês para explicar como que ocorre esse processo deles inserirem a imagem nesse tecido. Aqui você tem uma tinta específica que ela vai ir para o estado de vapor, ela vai sublimar, e aí na hora que ela vai para o estado de vapor, ela adere no tecido. É uma impressora lá que vai ter essa técnica que vai fazer o processo de sublimação, tá bom? Aí aqui as vantagens, não desbota, enfim, né? Mantém-se ali a tonalidade original, tem um monte de qualidades ali. Agora nós vamos separar sólido de líquido, só que de misturas homogêneas. Como que é feito isso? Aqui já é um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais chatinho de fazer, mas nós vamos explicar para vocês. Essa é muito legal. Como que eu separo o sal da água? Eu pego água com sal, a temperatura de ebulição do sal é 1400 graus. Ou seja, a temperatura é muito, você tem que esquentar muito para o sal. Para o sal derreter, é aproximadamente os 840 graus, para ele derreter. Então, ou seja, a água ferve a 100. Na hora que chega em 100 graus, a água começa a evaporar. Na hora que ela começa a evaporar, ela vai para o estado gasoso e ela vai passar por esse condensador aqui, ele vai voltar para a fase líquida e vai cair do outro lado somente água. No finalzinho aqui você vai ter somente água aqui no finalzinho, tá bom? E aqui embaixo, no final, você vai ter só o sal. É isso que é uma destilação simples, mas para isso tem que ser sólido, dissolvido no líquido, ou a temperatura de ebulição tem que ser muito diferente. Ó. Um é 1400 e o outro é 100. Então, na hora que chegar em 100 graus Celsius, a água ferve e o sal nem sentiu. Então, essa é uma destilação simples. É para separar o sal da água, é um exemplo. Aí está aqui ó, o método utilizado para separar um sólido dissolvido na água, né? E aí ele não vai evaporar, ele não tem como ir para o estado gasoso. Aí depois a água vai condensar aqui no condensador e vai para a forma líquida, beleza? Essa é a técnica de destilação simples. No caso da destilação fracionada, aí já é a temperatura de ebulição próxima. Aqui eu coloquei um exemplo do petróleo. O petróleo é uma mistura de várias substâncias e na hora que você aquece esse petróleo, os gases vão sair aqui em cima, gás de cozinha, butano, propano, tudo aqui em cima. Depois vai sair a gasolina, depois vai sair no querosene, o diesel, o óleo, graxa, até chegar no piche, lá embaixo, lá no finalzinho. Tudo isso eu vou separar através de destilação fracionada. A temperatura de ebulição é muito próxima. Outro exemplo seria a água e o álcool. Para produzir as bebidas destiladas, já vou falar de bebida destilada. Então, a água e o etanol, eles têm a temperatura de ebulição muito próxima. A água ferve a 100 graus Celsius e o álcool ferve a 78,5 graus. Ou seja, se você fizesse destilação simples, os dois iam evaporar junto, né? Então, você tem que usar esse equipamento aqui, ó, é um destilador fracionado, ele vai evaporar e vai fazer com que seja separado o álcool do outro lado e o que você quer aqui, a água fica aqui. Se eu fosse separar, por exemplo, o álcool de uma bebida, enfim, a destilação fracionada é feita dessa forma, tá bom? Até aqui, ó, bebidas alcoólicas, é tudo produzidas assim, bebidas destiladas. E eu tenho liquefação fracionada. Às vezes você pode ter se perguntado, como que eu faço para ter aquele gás oxigênio no cilindro? Como que eu tenho isso? O gás oxigênio no cilindro, eu faço pelo processo de liquefação. Eu vou resfriar o gás e ele volta para a forma líquida. Então, na hora que cada um, ó, por exemplo, a menos 196, o nitrogênio fica líquido. A menos 186, o argônio fica líquido. E a menos 182, o oxigênio fica líquido. Então, na hora que eu começo a resfriar, eu consigo separar o gás oxigênio do nitrogênio e aí eu consigo ter um cilindro só de oxigênio, só de nitrogênio. É assim que é feita a separação de gases. Beleza?
Vamos para o exemplo aqui. Como que eu faço para separar o álcool da acetona? Aí, filtração. Primeiro, os dois são líquidos. Se os dois são líquidos, não é filtração. Tá bom? Segundo, o álcool e a acetona eles se misturam, se dissolvem. Um exemplo disso nós temos lá aquele potinho com acetona que as meninas utilizam para fazer limpeza da unha, por exemplo. Ou os meninos também, hoje utilizam bastante aí bases, né? Dá para ser feita. Então, quando você olhar aqui, a filtração não pode ser, porque não tem sólido. Decantação não pode ser, porque os dois se dissolvem. Né? Peneiração também não, porque não tem sólido. Aí fica filtração a vácuo também não, porque não tem sólido, então não é filtração. Só pode ser destilação fracionada, essa é a alternativa. Aí eu coloco aqui, ó, trata-se de uma mistura homogênea, formada por dois líquidos. Por que é destilação fracionada? Porque no caso do álcool, ele vai ferver a 78. E no caso da acetona, 56. Então a temperatura de ebulição dos dois são muito próximas. Então eu tenho que separar por destilação fracionada. Beleza? Vamos aqui então agora para o segundo exemplo para vocês entenderem do que eu estou falando. Aqui é muito bacana porque aqui tem as separações e aqui tem as misturas. Vamos para o clássico, aquilo que vocês já sabem de cor, né? Aqui, por exemplo, ferro e enxofre. O ferro e enxofre, vou dar um exemplo aqui, ó. Toda vez que tem metal, é separação magnética. Então 4 é o terceiro aqui, ó, contando de cima para baixo. Então de cima para baixo o terceiro é o 4. Aí você já vai na alternativa e você sabe que só pode ser a B, ou a C, ou a D. Beleza? Então a E eu já elimino e a A eu já elimino. Eu sei que essa daqui não pode ser nem essa aqui. Só pode ser uma delas. Depois, óleo e água. Óleo e água é clássico. É decantação. Então óleo e água é decantação. Então já vou para 2. Então a quarta tem que ser a 2. Então 2 só pode ser a alternativa D. A C já não é, nem a B. Vamos conferir o restante? Água e álcool é uma destilação fracionada. Então o primeiro tem que ser 3. Confirmou lá também, o primeiro tem que ser 3. Ar e poeira, eu dei o exemplo lá do nariz, que faz o processo de filtração, ou o próprio aspirador de pó. Então aqui 5, filtração, beleza? Já também confirmou lá na alternativa. E liquefação, toda vez que for gás, é liquefação, oxigênio do nitrogênio, 5. Beleza? Então, desculpa, aqui vai ser o 1, o último. Gás, toda vez que for gás, é liquefação. Então aqui você já coloca o 1 no último. Então a alternativa correta é a D. Perfeito. Bacana? Aqui seriam várias misturas. Então como que eu faço o processo de separação? Eu tenho água, eu tenho várias substâncias misturadas. Limalha de ferro, para quem não sabe o que é limalha de ferro, é pó de ferro. Álcool e areia. O que eu tenho que fazer aqui primeiro? A primeira coisa a ser feita aqui, você faz uma filtração. André, por que eu tenho que fazer uma filtração? Aqui não tem coisa sólida? Na hora que eu faço uma filtração, a limalha de ferro e a areia vai ficar no filtro. E quem vai passar? Vai passar a água e o álcool. Então aqui eu já separo tudo que é sólido. A limalha e a areia fica aqui e a água com álcool fica do outro lado. Limalha de ferro e areia eu posso separar com ímã. O segundo processo é separação magnética ou imantação. Aí sim, a limalha de ferro vai para um lado e a areia vai para o outro. E no caso da água com álcool, não são dois líquidos? Temperatura de ebulição muito próxima? Destilação fracionada, olha aqui, ó. Separa por destilação fracionada. Então a água vai para um lado e o álcool vai para o outro. Bacana? Aí, galera, ó, eu coloquei aqui para vocês as referências e eu vou deixar na descrição do vídeo todos os exercícios que vocês vão fazer, uma sequência de exercícios para que vocês façam e peguem esses exemplos para vocês conseguirem fazer resolução. Bacana? Até o próximo vídeo e até a próxima aula. Abraço a todos.